Paz, queridos. Rapaz, Bom dia, amados. novamente aqui com Iniciando. vocês nessa, não vou dizer batalha, né, mas um desafio. Todas as manhãs é um desafio a gente entrar aqui para falar com vocês, mas Deus está conosco, amém? Ele vai nos capacitar. Amém, queridos? Bom dia, que a paz do Senhor esteja aí sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a sua família. Amém? Que a graça de Deus possa te alcançar nessa manhã, né? Que o Senhor possa te encontrar aí com um coração disponível, sedento aí para ouvir a palavra dele, né? Para a gente compartilhar um pouquinho do que ele tem para nós nessa manhã. Bom dia aí, Eliana. Bom Já dia, está com a gente aí, amém. graça Graça e e paz, paz. amém. Glória encontrar a Deus. Aí com um coração disponível. Vamos já está se preparando aqui, né? Tá saindo um áudio aí. A gente está botando um computador ali para poder ir acompanhando, né? Mas já vamos já de antemão aí, já esperando o pessoal se conectar. Eliana, João, Pedrão aí, então espero que estejam todos bem aí na casa de vocês, né? Saudade do nosso GF, nosso grupo familiar. O pastor Meirelles já está com a gente aí também. Já está conectado. Pastora Vania, graça e paz. Bom dia a todos. Dona Neuza. Bom dia, Dona Neuza. Pô, Monique está chegando também, né? Graça e paz, Monique. Fala, Monique. Graça e paz. Raquel está com a gente aí também. Graça e paz, Raquel. Dona Neuza, mulher de Deus, mulher de oração. Bom dia, Raquel, paz. Pastor Lira já chegou aí, o homem de Deus está aí, ó. Bom dia, queridos, graça e paz. A Eliana está dizendo aí, ó, muita saudade. Tá tudo no controle de Deus, né, querido? Agnaldo, bom dia, Agnaldo, paz, querido, graça e paz. Interessante que a gente está numa EBD, né, e a gente está falando sobre estudo, sobre Rômulo, graça e paz, Rômulo. Deus abençoe cada um de vocês. A gente está numa EBD e a proposta é de ensino, né? Então é interessante porque o texto bíblico ele fala acerca disso, né? Quando por que a gente cumprimenta com a paz do Senhor? A palavra diz que a ordem para os discípulos, quando eles caminhassem e fossem em direção às casas, bom dia, Miriam, pastor Yara, bom dia, Bom paz, dia. Valéria, Vivian, O povo bom tá dia. chegando. O texto bíblico fala que quando eles fossem em direção às casas, que ao chegar nas casas eles deveriam cumprimentar com a paz, né? Se houvesse paz naquela casa, a paz permaneceria ali. Caso contrário, a paz que que eles declararam, que eles profetizaram sobre aquele lugar, voltaria para eles. Né? Por isso a origem desse cumprimento, né, que a gente dá a paz do Senhor. Por que a gente dá a paz do Senhor? Por conta dessa direção que o Senhor nos deu, né? E é muito interessante isso. Então, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, aí, sobre o seu lar nessa manhã, sobre a sua vida, a sua família. Né? Que o sangue do Senhor possa te cobrir, te lavar, te limpar de todo pecado, de toda impureza, de tudo aquilo que tenta entrar na nossa casa, né? E ele possa nos purificar, né? Nos santificar, que o sangue do Senhor possa nos cobrir verdadeiramente, né? Como o pastor fala, né? A pastora Yara está falando aqui, ó, ósculo santo. Amém. Né? Que o sangue do Senhor possa verdadeiramente estar aí nos umbrais da nossa porta, como o nosso pastor pregou, né, alguns cultos atrás aí, que quando o anjo da morte passar por aqui, ou pela sua casa, pelo local onde você estabeleceu e consagrou o Senhor, que nada venha entrar na sua casa, no seu lar, na sua família, né, que nada disso venha alcançar nenhum dos seus, né, que o Senhor ele possa te guardar, né, que ele possa te proteger nessa manhã, que você verdadeiramente possa estar nos braços dele, né, Amém. guardado e protegido por ele,
em nome de Jesus. A pastor Yara está comentando aqui, né? Cumprimento dos cristãos, amém? É isso aí. Esse é o nosso cumprimento característico, né? E isso é um desejo do nosso coração, realmente, principalmente nesses dias, né? De tantas adversidades, tantas lutas, tantas batalhas aí, mas em todas elas o Senhor tem estado conosco, Ele tem nos dado vitória. Isso é o mais importante para nós, né? Sabemos que nós estamos com Ele, não importa onde nós estejamos, o que importa é que Ele esteja conosco. Amém. O que importa é que a presença dEle vá diante de nós. Daniel, profeta Daniel, graça e paz, queridos. Uma semana um pouco... Vânia Meirelles, pastora Vânia está aí com a gente, Cris Baião, Monique, amém. Amém, pessoal. Uma semana um pouco conturbada para nós, né? Tivemos algumas notícias aí não muito agradáveis, né? Uma semana em que a gente passa por momentos já complicados, né? E a gente vê que a batalha ela tem se intensificado nesse período, né, querido? A gente precisa estar alerta, a gente precisa estar ligado, né? O povo de Deus ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo, né? Quando a gente fala que a gente está numa batalha, isso não é um jargão de igreja, nem é uma palavra da boca para fora, né? Verdadeiramente o diabo ele tem colocado seu exército aí para guerrear e ele tem tentado, né, impedir aquilo que o Senhor tem para fazer na sua e na minha vida. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo aqui, queridos. Então assim, a gente precisa estar ligadinho com Deus, atento a tudo que está acontecendo, né? Atento a tudo que o Senhor tem feito nesses dias, tudo que Ele tem promovido, tudo que Ele tem permitido, para que a gente não se desvie do propósito dEle, né? Há uma intenção no coração de Deus de restabelecer fundamentos. Essa semana é mais uma semana onde a gente confirma esse sentimento no nosso coração. Deus ele está reconstruindo as nossas bases, Ele está fortalecendo aquilo que nos dá sustento, aquilo que nos segura no dia da adversidade. A palavra de Deus diz que a gente é preparado, a gente é forjado para que a gente possa resistir no dia mau. A Bíblia fala que o dia mau, né, é o dia em que o Senhor ele vai voltar, queridos. Esse dia ele vai ser um dia mau para muitas pessoas que não estão firmes na rocha, muitas pessoas que fizeram sua casa na areia, muitas pessoas que fizeram sua casa naquilo que pode ruir, que pode fraquejar, mas nós não, nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Amém? Então eu quero que você reflita sobre isso nessa manhã. Nós vamos passar por um período agora de ensino nessa manhã. Vamos louvar, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos fazer tudo isso. Mas é importante que a gente aprenda da parte do Senhor também, aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Que a gente não se distraia com coisas vãs, coisas banais. É importante que a gente esteja ligado naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, né? Em tudo que está acontecendo, de bom ou de ruim. Porque aos nossos olhos naturais, né, a gente talvez não entenda algumas coisas. Mas a gente precisa entender a coisa de uma forma um pouco mais ampla. A gente precisa entender o que espiritualmente está acontecendo, né? Por que o desfecho, às vezes, ele não é muito favorável? Por que o final das coisas, né, às vezes é diferente daquilo que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que melhor é o final das coisas. Mas é melhor para quem? É melhor para quem está convicto, queridos. É melhor para quem está seguro. É melhor para quem está firmado e plantado na rocha. Para aquele que está na dúvida, queridos, ou para aquele que está vacilante, aí verdadeiramente esse vai ser um dia mau. Agora, quando o Senhor voltar, para aqueles que estão firmes, para aqueles que estão plantados na rocha, esses vão se alegrar com o Senhor. Esses verdadeiramente vão estar fazendo uma grande festa nesses dias, porque eles estão firmados naquele que é eterno, naquele que é poderoso, naquele que vive e reina eternamente, né? E Ele vai voltar para nos buscar. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso que tem acontecido, né? Talvez em alguns momentos a gente se entristeça, a gente não entenda, né? A gente pare, às vezes busque uma reflexão e não consiga achar, às vezes, uma resposta. Mas a palavra de Deus diz para a gente descansar no Senhor, para a gente confiar nele, porque Ele já tem todo o plano estabelecido sobre a nossa vida, né? A gente só precisa seguir a vontade dele. Permanecer. Né? Permanecer, né? Amém. Se converter, na verdade não se converter, mas chegar a Deus é fácil hoje em dia. Tem várias igrejas, às vezes a pessoa
vai no dia e Deus fala com ela, ela sente no coração de ir à frente e ela fica até um período firme na igreja, né? Mas a questão não é só ficar um período, é se manter, né? É perseverar, porque lutas podem vir, né? Mas Deus vai dar vitória. Ele sempre está conosco. Eu separei o salmo que diz, ó, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, que nós possamos perseverar, porque as lutas, os embates vão acontecer, né? Mas nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. É só permanecer e logo, onde estiver escuro, a noite vier na sua vida, logo vai passar, depois vem o amanhecer, né? E o Senhor renova a sua misericórdia ao amanhecer, para que nós possamos se manter firme no Senhor. Amém? Amém, queridos? Vou fazer uma observação aqui. Eu estou me esforçando aqui para ler alguns comentários, né? Elidiane chegou aqui com a gente agora. Como nós vamos estar numa EBD, eu não vou pausar muitas vezes para poder fazer algum comentário, para que a gente não atrapalhe a nossa linha de raciocínio. Hoje tem um tema importante que a gente vai trazer, vai dar continuidade, né? Mas eu quero ampliar um pouco esse leque de conhecimento que a gente está trazendo aqui acerca de caráter de Cristo, é o tema que a gente vai estar trazendo, né? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, eu já vou me antecipar aqui, né? Quando a gente for iniciar, nós vamos fazer uns louvores agora na sequência, vamos dar a sequência à nossa EBD normalmente, mas eu quero ser bem breve para a gente poder focar nessa parte do estudo, que é muito importante. Então, bom dia aí, Arley, bom dia, Raíssa. Se alguém já subiu aqui e eu não cumprimentei, sinta-se aí cumprimentado, né? Mais uma vez quero repetir, que a graça e a paz do Senhor, né, esteja aí sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Você que porventura vai nos visitar ou nos visita nessa manhã, né? Você que ainda não tem o hábito de assistir as nossas lives aí, né? Que o Senhor te abençoe também, que você possa ser abençoado e agraciado com a presença e com a palavra dele nessa manhã. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu queria que você aí na sua casa, no seu lar, né, você no seu local de adoração aí, que você louvasse com a gente nessa manhã, né, para a gente engrandecer e glorificar o nome do Senhor. A palavra nessa manhã para nós, queridos, é para a gente descansar nele, né? Tem um louvor que diz: descansarei, né? Em ti eu vou descansar. Então é importante que a gente reflita sobre esse cuidado de Deus nessa manhã, né? Ele está nos guardando, ele está nos abençoando, ele está nos fortalecendo, nos capacitando nesses dias. Amém? Vamos louvar o Senhor.
das águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor, tu és Deus sobre todas as nações, Senhor. És o nosso Criador, nosso Pai querido. Perto nós queremos estar de Ti, Senhor, de Ti, Jesus. Aleluia. Ah, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Seus pés. Mas perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render. Glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti. Eu canto glória, aleluia, aleluia, Louvado seja o teu nome, Você Senhor. pode dizer muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem me feito, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada
adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode dizer isso aí, querido? Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Amém. Senhor, queridos. Eu separei dos Salmos do número 89, que diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Amém? Que nós possamos ser fiel também ao Senhor, porque Ele sempre é fiel a nós, nunca vai nos deixar, né? Como eu falei anteriormente, a noite até pode chegar à nossa vida, né? Mas logo virá o amanhecer, e a fidelidade do Senhor, ela é tremenda na nossa vida, e que nós possamos manifestar ao mundo essa fidelidade, ainda que a gente esteja passando por dificuldade, né? Mas é na dificuldade que o Senhor prova a nossa fidelidade, né? Nós possamos ser fiel a Deus também e manifestar a fidelidade dele ao mundo. Aproveitar essa situação, manifesta a fidelidade do Senhor ao mundo. Amém? Amém? Amém, queridos? Tremendo isso, né? A gente fala sobre amor, a gente fala sobre esperança, fala sobre fé, né? Mas a gente precisa, nesses dias, respaldar tudo isso, queridos, né? Nessa confiança que a gente tem no Senhor, né? Porque é uma promessa sobre a nossa vida. E essa promessa é o que nos sustenta. A gente está baseando a nossa vida numa palavra. É uma palavra que Deus deu. Deus liberou uma palavra para nós. Então, assim, apesar de todas as coisas, e apesar ainda de nós, até de nós mesmos, né, a fidelidade dele para conosco, ela dura para sempre. Por isso que esse louvor, às vezes, ele soa para algumas pessoas como um louvor meio que egocêntrico, mas tem um outro sentido nesse louvor. Que esse louvor, ele fala da fidelidade do Senhor para conosco. Ele não fala da minha fidelidade para com ele. Eu posso me tornar infiel a ele. Mas da parte dele, queridos, ele nunca vai revogar aquilo que ele já liberou sobre mim e sobre você. A promessa dele para mim e para você, ela está de pé, ela está valendo, né? E ele não vai anular essa promessa, né? Então, da parte dele para conosco, ele vai ser sempre fiel. Ele vai ser sempre fiel a nós, né? Cabe a nós sermos fiéis a ele também. Amém? Então esse é o sentido desse louvor. Eu queria dar sequência aqui agora e falar um pouquinho sobre os nossos cultos, né? A nossa agenda online. Aí. A gente é repetitivo em relação a isso, queridos. Mas porque esse hoje é o nosso recurso. Esse hoje é a nossa ferramenta de evangelização, queridos. E a gente tem que aproveitar e explorar isso ao máximo. Então, assim, você que já tem o link, você que já tem o hábito de participar, né? Você que já tem o hábito de falar das lives, compartilhar as lives, manda isso para pessoas, manda isso para amigos, né? É uma palavra que pode abençoar alguém. A gente se coloca aqui com muita humildade para isso,
né? Os nossos pastores, eles reforçam isso, né? Que a gente compartilhe, que a gente divulgue isso, porque é uma forma da gente evangelizar. Então, nós temos aí, domingo, né, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa EBD, né, e às 19 horas nós vamos ter o culto de louvor e adoração. O pastor tem trazido novidades aí pra gente, né? O pastor tem trazido sempre alguém convidado, não sei se hoje vai ter alguém convidado, se tiver, pastor, o senhor já nos avisa aí, se não, com certeza o senhor vai trazer uma palavra abençoada para nós, né? E a gente tem as terças-feiras, tem os grupos familiares, né? Que a gente faz toda terça-feira a partir das 20 horas, né? As quartas-feiras a gente tem um culto, né? As quartas especiais, quartas em chamas aí online aí, né? Deus falando conosco também, nossos pastores trazendo um culto abençoado para nós. Às quintas-feiras nós temos o Daniel lá com os pré-adolescentes, né? Às 19 horas também, né? E essa semana, excepcionalmente, nós não tivemos, porque infelizmente nós tivemos a perda de um ex-membro lá da nossa igreja, né? E foi uma semana um pouco complicada, mas provavelmente semana que vem já vai estar voltando aos cultos aí normais para os pré-adolescentes com o Daniel na quinta-feira, né? O Rômulo está colocando para mim aqui, me dando uma cola aqui, dizendo que, né, hoje a palavra é com o pastor Lira. Glória a Deus, amém? Amém. Já comece a orar, pedir ao Senhor para que o Senhor possa usar a vida do homem de Deus e que ele possa liberar uma palavra tremenda para a tua vida, amém? Então nós temos na quinta-feira com os pré-adolescentes Daniel, no sábado de 15 em 15 dias, no próximo sábado agora já vai ser uma quinzena, nós teremos o pastor Meirelles e a pastora Vaninha lá com os jovens também fazendo o culto deles, né? E a gente participa, é para toda a igreja, tá? É direcionado a jovens, mas é para toda a igreja e é bênção com certeza, né? Nós temos na igreja algo importante, nosso plantão de oração durante esses dias, onde a gente está passando por essa quarentena aí, né? Que já está virando de fato uma quarentena de 40 dias, né? Já passou se bobear desse prazo aí. A igreja está orando, a igreja está intercedendo. Nós entendemos que isso é uma necessidade, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que orar e a gente precisa orar uns pelos outros para a gente se fortalecer, entendendo esse momento, essa realidade, né? De que o Senhor está nos chamando à oração, Ele está convocando a igreja a uma intercessão, um clamor, né? Então nós temos um plantão na igreja de 8 às 9 da manhã e de 17 às 18 horas. Fica sempre um casal de obreiros lá, onde você pode inclusive levar, né, a sua doação, levar a sua oferta, a sua primícia, o seu dízimo, se você julgar necessário fazê-lo assim, né? Então a gente vai ter sempre alguém lá e essa pessoa vai estar recebendo, orando, né, consagrando aquela sua oferta, aquele seu dízimo e direcionando para o local correto, né? É importante também a gente falar, e a gente já entra agora aqui nesse momento de dízimos e ofertas, né? Para a gente poder dar sequência no culto. A igreja... Pega um pouquinho d'água para mim, por favor. A igreja tem nesses dias passado por alguns momentos de algumas privações, de algumas coisas, né? Normal, por causa desse período. A corda está apertando para todo mundo, a gente fala sempre isso aqui. Então é o momento de sermos fiéis, né? A gente está falando sobre fidelidade. É importante nós sermos fiéis e mantermos a obra do Senhor, né? Eu falo sempre isso aqui, queridos. A gente precisa ser muito realista, né, nessa hora. Ninguém conta história aqui. A obra do Senhor é sustentada por mim e por você, né? O dia em que a gente julgar que essa obra ela não tem sido mais efetiva, ela não tem alcançado mais vidas, ela não tem mais abençoado ninguém, queridos, aí a gente vai parar de fazer isso. Mas enquanto a gente entende e a gente percebe, a gente vê isso, né, com clareza, de que pessoas têm sido abençoadas, vidas têm sido abençoadas, né, a gente continua investindo, porque a gente não está dando dinheiro para pastor nem para instituição. A gente está dando dinheiro para manter e sustentar uma obra, queridos. E essa obra tem alcançado muitas pessoas, né? Então, nesse momento, a gente precisa da sua fidelidade. Se você quiser fazer isso de uma forma, né, digital, você pode fazer isso pelo banco, online, né? Você pode fazer pelo Internet Bank. Nós temos uma conta no Bradesco, agência 1186, dígito 0, conta corrente 0012599, dígito 7. Né? CNPJ 32.255.827/meu contrário, dígito 32. Associação Missionária Vida Nova em Itaboraí, tá? Você pode fazer isso lá, vai ser bênção, e a igreja vai receber e vai dar um destino para essa oferta e para esse dízimo seu. Então mantenha a sua fidelidade para com Deus
nesses dias, né? Porque Ele tem sido fiel com você. Você que ainda continua tendo seu sustento, né? Tendo seu trabalho, tendo sua fonte de renda, você é um agraciado. Eu gosto de falar sempre isso aqui. Porque assim como eu, nesses dias difíceis, nós temos visto a mão do Senhor estabelecida sobre a nossa vida. E eu louvo a Deus porque, em mesmo momentos difíceis, em momentos de privação, não tem nos faltado nada do que nós precisamos, né? Isso é um privilégio que nós, como filhos do Senhor, temos. Porque o Senhor, Ele não tem prazer no sofrimento e na angústia de ninguém. Então, nesses dias, Ele tem nos sustentado, amém? Você que crê assim, você exerça a sua fidelidade, amém? Só fazer um merchan aqui, né, da minha canequinha, beber um pouquinho d'água. Amém, queridos? Eu queria agora entrar no estudo e é importante a gente falar sobre, da sequência, aquilo que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre caráter de Cristo, né? E esse tema é um tema de caráter, é um tema muito amplo, dá pra gente entrar por várias vertentes aqui, não só uma definição de um modelo e de um padrão de caráter, né? A gente já fez isso aqui, a gente já conceituou o que é caráter, a gente já definiu o que é caráter, a gente já falou que caráter é algo que a gente precisa espelhar ao caráter de Cristo. É algo que o nosso caráter precisa espelhar aquilo que o caráter de Cristo reflete. Por que isso? Há uma intenção do Senhor em produzir tudo isso em nós, né? A pastora está colocando aqui, a caneca cara de leão. Amém? É só para a gente trazer um pouquinho da recordação lá da nossa igreja e é bênção, né? O leão da tribo de Judá. Nós estamos firmes e fortes aí, ainda que virtualmente a igreja não parou, ela continua trabalhando e a gente continua se esforçando para manter essa obra viva. Amém? Então, como eu estava falando, a gente estava falando sobre caráter de Cristo. E a partir de agora, assim, você que deixar seu comentário aí, amém, continue comentando. Eu só não vou parar muito para não perder a linha de raciocínio, senão a gente pode se perder aqui na parte do estudo. Mas amém, glória a Deus, continua compartilhando e comentando aí que é benção, amém? Caráter de Cristo, queridos, é algo muito amplo. Eu queria falar hoje sobre um tema, eu queria focar num tema hoje relacionado a caráter, né, mas eu queria trazer alguns exemplos de Cristo para a nossa vida acerca de caráter. A gente já definiu o caráter, já conceituou o caráter, já disse que caráter era uma obra do Espírito Santo na nossa vida, é um aperfeiçoamento diário e cotidiano pelo qual a gente vai passar quando a gente se submete à ação e ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida, né? Mas eu quero falar com vocês hoje nessa manhã sobre um caráter específico, um tema específico, uma característica específica do caráter de Cristo relacionado à fidelidade, né? Cristo era um homem, acima de tudo, fiel àquilo que ele foi designado para fazer. E nada, nem ninguém, nenhuma circunstância jamais impediu que ele concluísse o plano que Deus tinha estabelecido para a vida dele, né? Então eu queria falar sobre essa característica do caráter hoje, nessa manhã. Eu queria falar sobre fidelidade. Para isso, queridos, eu queria que você acompanhasse com muita atenção, né? Você quisesse comentar, fique à vontade, mas eu queria que você prestasse muita atenção e que você acompanhasse comigo essa linha de raciocínio. Porque eu queria trazer para vocês um texto que está em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 42. Lucas, capítulo 2, versículo 42. O texto diz assim: Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai?
Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Só até aqui. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Como eu falei, queridos, eu quero trazer essa característica de fidelidade do Senhor como um exemplo do caráter de Cristo. Cristo, desde novo, ele já demonstrava essa fidelidade ao propósito que ele veio cumprir aqui na Terra. Isso é um traço e uma característica do caráter de Cristo. Isso, para mim e para você, tem que ser um exemplo, tem que ser um modelo a nós seguirmos. É um modelo no qual nós devemos buscar seguir. Então, essa característica de fidelidade, ela não se estabelece apenas sobre dízimos e ofertas, como normalmente, corriqueiramente, nós falamos e trazemos isso para a realidade. Porque também é assim. Mas não é apenas nesse aspecto, né? O aspecto dízimo, por exemplo, é uma ordenança do Senhor. Oferta é voluntário, você faz quando você sente no coração, mas dízimo é uma ordenança. Então não tem o que se discutir acerca de dízimo. Mas quando a gente fala sobre caráter de fidelidade, a gente está falando sobre algo um pouco maior do que isso, é um pouco mais amplo do que isso. Então a gente está falando sobre algo relacionado a algo que foi estabelecido diretamente para nós fazermos. E aí eu quero trazer isso para a nossa realidade. Primeiro, para a gente poder fazer um joguinho aí, uma brincadeira de perguntas e respostas, eu vou estimular vocês a responderem aí. Eu vou fazer 2 perguntas e depois no final eu queria que vocês, quem descobrir ou quem souber, já tiver essa resposta aí, pode colocar aí no vídeo pra gente, no Face aí, pra gente poder discutir, né? Eu vou fazer 2 perguntas, em cima desse texto aqui, né? Primeira pergunta, quantas vezes Jesus foi a Jerusalém? Preste bem atenção. Quantas vezes Jesus foi a Jerusalém e quais são, né? E se você puder identificar quais foram elas, as passagens marcantes de Jesus no templo, especificamente. Jesus ia a Jerusalém com uma certa frequência, né? Mas no templo tem passagens específicas de Jesus no templo. Então a pergunta basicamente seria, quantas vezes ele foi em Jerusalém e quantas vezes ele esteve no templo em Jerusalém? Né? Para a gente poder aguçar um pouquinho a sua curiosidade aí. Mas vamos deixar isso para o final. Eu quero avançar nessa linha de raciocínio aqui. Porque desde cedo Jesus se mantinha fiel, né? A palavra vai dizer que aos 12 anos de idade, Jesus ele vai até o templo, né? E o aspecto da curiosidade de Jesus em querer saber o que estava sendo falado, estava sendo comentado, ele fez com que ele ficasse ali e que a família dele vá embora, porque era um costume do povo, né? Com uma certa frequência ia a Jerusalém para determinadas festas que aconteciam ali. Mas por que isso expressa a fidelidade de Jesus, né? Aquilo que ele foi chamado para cumprir? Jesus, ele acima de tudo, ele veio para cumprir um propósito. Isso eu queria frisar nessa manhã. Esse é um tema importante para a gente destacar aqui. O caráter fiel de Jesus, ele estava relacionado ao propósito que ele veio cumprir aqui na Terra. Então nós temos uma obra, né? Deus, ele tem a obra dele, né? E nós também temos uma obra que nos aponta e nos encaminha, melhor dizendo, para um objetivo que nós temos que cumprir aqui nessa Terra. Eu queria focar isso, eu quero deixar bem claro isso aqui. Jesus, ele se manteve fiel durante toda a sua vida a esse propósito. Ele se manteve fiel a todo esse desígnio da parte de Deus para ele. O que ele foi chamado para fazer? Ele veio com esse objetivo. Então, aos 12 anos de idade, embora pareça aqui que essa passagem contraria um pouco o texto, porque ele vai dizer que ele obedecia o seu pai e a sua mãe e crescia, né, diante de Deus e dos homens, né? Tanto que isso despertava o interesse e a atenção de Maria, porque Maria guardava todas essas coisas, né? Como ele se comportava. Então Jesus era um cara tranquilo, por isso que quando ele fica no templo, Maria fica descansada e ela volta, porque ela sabia que até então Jesus era uma pessoa obediente, ele cumpria com tudo aquilo que ele era chamado para fazer, né? Então ela pensou que ele tivesse regressado. Só que Jesus estava se mantendo fiel à ordem do Pai, né? Porque um menino
judeu aos 12 anos, ele faz uma transição. É o período em que ele começa a se inteirar das coisas do reino, né? A se inteirar das festas judaicas, a se inteirar das festas, das orações, dos jejuns, de tudo isso. Então, quando ele fica no templo, ele começa a se inteirar acerca disso. E a partir do momento ele, com toda a sua sabedoria, mesmo que ainda aos 12 anos de idade, ele já começa a ser questionado. Porque no templo, como que funcionava? Os escribas ali, os doutores da lei, os caras que tinham conhecimento, eles eram interrogados. As pessoas chegavam para eles e perguntavam assim, mas isso, o que diz a lei? E eles respondiam. E Jesus, num certo momento, ele não começa apenas a participar, ele começa a responder acerca dos questionamentos que eram feitos a ele. Então as pessoas começam a se admirar da sua inteligência, da sua sabedoria. Como que um menino de 12 anos ele já começa a fazer tudo isso, né? Isso é muito interessante porque Jesus não estava contrariando sua mãe nem seu pai. Ele estava ficando ali para cumprir um desígnio do Senhor. Ele estava ficando ali para se inteirar das coisas pelas quais ele teria que se envolver, né? E conhecer para poder, mais à frente, depois, ele exercer o seu ministério. Então, isso que eu queria falar nessa manhã. Nós temos uma obra, queridos, em curso. Nós temos a obra que foi estabelecida nesse local aqui, né? Então, assim, é muito comum nós vermos, né? E eu falo isso com muita tranquilidade, assim, né? Nós vemos, às vezes, a obra de Deus, ela se distanciando um pouco da obra dos homens, de mim e de você. O que eu quero dizer com isso? A nossa fidelidade, queridos, ela tem que ser mantida em primeiro lugar à vontade de Deus. Quando Deus ele nos chama e ele nos dá um objetivo. Ele fala o que para nós? Ele fala para nós assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então, essa é a missão da igreja, queridos. A igreja ela tem esse objetivo, né? E nós precisamos nos manter fiéis a esse objetivo. Todas as vezes que a gente articula alguma coisa, que a gente estabelece algum objetivo, algum alvo, a intenção por trás disso, ela tem que ser atingir esse objetivo. Porque, vou ser bem claro aqui, bem específico, todo evento, toda reunião, todo congresso, todo culto, qualquer coisa nesse nível, ela tem que ser direcionada para que esse objetivo seja alcançado. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai definir se nós estamos sendo verdadeiramente efetivos e obedientes ou não. Porque a igreja, como que ela se articula? Né? O povo de Deus, como que ele se articula? Ele se reúne. É comum entre nós fazermos essas reuniões semanalmente, né? 2, 3, 4 vezes por semana a gente vai se reunir. Isso é a vida da igreja. A igreja ela se move dessa forma, se reunindo numa comunhão, na adoração, louvando ao Senhor. Isso é a vida da igreja. É o nosso comportamento, o nosso cotidiano é esse. Mas isso não pode ser confundido com a obra que nós fomos chamados para fazer. E o aspecto da obediência está relacionado ao quê? Ao cumprimento da vontade de Deus para nós, que é o quê? Que nós possamos ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio? O que eu estou querendo dizer com isso? A reunião, queridos, a gente tem visto aqui, e é o nosso sentimento também, a gente sente falta, né, de estarmos juntos. Isso é muito bom, é saudável para nós. A gente é fortalecido nessas reuniões. Mas a nossa reunião, ela não pode se impor ao nosso compromisso enquanto igreja. E é por isso, queridos, que a gente precisa entender por que a gente diz que o Senhor está trabalhando nos fundamentos novamente. Por que ele está estabelecendo novamente, né, a igreja na rocha, queridos? Por que ele está trazendo pessoas? E aí não se importa aqui uma quantidade de pessoas. Tá? Eu não sei, eu falo sempre isso aqui, eu não sei aonde essa palavra pode chegar, queridos. Eu não sei aonde esse estudo pode chegar. Eu não sei onde, o que, nem quem ele pode alcançar.
Mas talvez nesse momento agora, através dessa ferramenta que a gente às vezes usa de uma forma inusitada, porque a gente não esperava que nada disso fosse acontecer. Talvez nesse momento a gente esteja alcançando muito mais pessoas do que a gente estava alcançando antes. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente se preocupa, né, em manter esse modelo e a gente entra numa zona de conforto. Numa rotina. Da gente se reunir semana após semana num lugar, fazer determinados louvores, determinados ritos de culto, né, e a gente se prende àquilo ali. Né? Eu já falei isso aqui, isso é muito interessante. Eu queria que você entendesse o que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando contra isso, porque isso é bênção, queridos. Mas isso não é a primazia da igreja. Isso não é aquilo que a igreja foi chamada para fazer. Isso é algo, né, que a igreja faz para expressar a sua vida, o seu comportamento é esse. Mas isso não é a missão da igreja. A missão da igreja é cumprir o chamado de Deus para todo aquele que é convertido ao Senhor. Essa missão é para todos. Não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para o evangelista, não. Cada um vai trabalhar de uma forma diferente, mas isso é para todos nós. Então, queridos, a gente se preocupa muitas vezes, né, em estabelecer um local, um templo. E a gente trabalha naquilo, o pastor se esforça, bota ar-condicionado, bota salinha para criança, bota conforto, bota mesa, bota isso, bota aquilo, bota não sei. E aí a gente entra num ritmo em que a gente fica preso dentro de um local. O local ficou tão bonito, ficou tão bem preparado, tão bem estruturado, que a gente se manteve preso dentro do local. E aí a gente está preocupado só com a vida da igreja. A gente não está preocupado com o chamado da igreja. Então Jesus ele nos chama nessa manhã para falar acerca da fidelidade, acima de tudo, a um desígnio do Senhor para nós, de Deus para nós. Então quando ele começa a sua vida, a sua trajetória, ali ainda que aos 12 anos ele já está sendo preparado, mesmo que falando já como doutores e como sábios, né? Mas ele está iniciando um processo, ele cumpriu todas as etapas que ele precisava cumprir, né? Jesus ia com uma determinada frequência a Jerusalém. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, eu queria que você refletisse sobre isso, né? Jesus, frequentemente ele ia a Jerusalém, mas até então ele não tinha ainda manifestado nenhum dom, nenhuma maravilha. Né? A gente pode imaginar, isso é uma conjectura, obviamente isso não está na palavra de Deus, mas quando ele ia ali a Jerusalém, ele se deparava com todo tipo de coisas, de situações, né? Ele se deparava com pessoas doentes, enfermos. Talvez no coração de Jesus ele ficasse ansioso, talvez para poder fazer alguma coisa, botar a mão sobre alguém, né? Curar um enfermo, né? Estabelecer alguém ali como uma pessoa que viesse a ser sarado, viesse a ser curado. Isso talvez estivesse no coração de Jesus, mas não era um tempo ainda para Jesus. Na medida em que o tempo dele chegou, para ele cumprir o chamado dele, aí ele se levanta e ele começa a exercer o seu ministério. Mas toda essa trajetória é cumprida com rigor e com obediência à vontade de Deus. Então, assim, é importante a gente destacar isso. O caráter de obediência de Cristo está relacionado, em primeiro lugar, àquilo que ele foi chamado para fazer. E eu queria chamar a sua atenção nessa manhã para isso. O chamado da igreja. Qual é o chamado da igreja? Cumprir aquilo que ela foi chamada para fazer. Cumprir o ID. Cumprir o que foi estabelecido por Deus. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. Porque senão, queridos, a gente vai entrar nessa zona de conforto. E a gente vai estar hoje, né, sentindo falta de algo que realmente é importante para nós. Nós estarmos juntos, estarmos em comunhão. Mas isso não pode ser antepor aquilo que o Senhor mandou nós fazermos. Então esse momento aqui agora, queridos, esse momento que a gente está virtualmente falando, que a gente está tentando alcançar pessoas, tentando alcançar vidas, a gente está de uma certa forma cumprindo o chamado do Senhor. Porque essa ferramenta ela pode alcançar inúmeras pessoas. E talvez ela possa ser mais efetiva nos dias de hoje, né, em que a gente está se lamentando às vezes, né, do que a gente estava sendo no momento em que a gente está simplesmente reunido no local, adorando ao Senhor, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas sendo talvez pouco efetivos, por conta dessa zona de conforto que a gente entra. Né? Então a gente precisa entender que há uma obra. Deus ele tem uma obra. A igreja ela tem uma outra obra. E Jesus ele também tem uma obra dele. Né? Então a gente precisa estabelecer algumas separações acerca disso. Por que eu digo que Deus tem uma obra? Né? Se você for abrir comigo, eu queria que você acompanhasse isso aí comigo, que é bem interessante. João no capítulo 6, a partir do verso 28,
diz assim, olha só, acompanha comigo a minha linha de raciocínio. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? As pessoas interpelando Jesus. Jesus respondeu-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele fui enviado. Então lhe disseram, que sinal fazeis para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Aqui tem duas coisas interessantes aqui acerca desse texto. Primeiro eu quero dizer isso aqui, Deus ele tem uma obra. Qual é a obra de Deus? Jesus mesmo responde, a obra de Deus é que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, Deus enviou Jesus. Essa foi a obra de Deus. Ele cumpriu essa obra. Né? E Jesus, por sua vez, cumpriu a obra dele. Qual é a obra dele? A obra dele não são os sinais, queridos. A obra dele não são simplesmente as curas. Isso são características, né, dos modelos pelos quais ele aplica e ele utiliza para cumprir a missão. Para cumprir o quê? O que ele foi chamado para fazer? Nos reconciliar com Deus. Isso ele cumpriu na cruz, quando ele se sacrificou por todos nós. Esse foi a obra de Cristo. Né? Os milagres, né, os prodígios, as maravilhas, elas são apenas sinais daquilo que Cristo usa para poder cumprir a sua obra. Mas a obra dele principal é nos reconciliar com Deus. E hoje, quem tem essa missão? Quem tem esse chamado? A igreja. Então, qual é a minha linha de raciocínio? Eu quero que você acompanhe isso comigo. Nós temos um chamado. E um caráter de obediência, ele está relacionado primeiramente a esse chamado. Enquanto igreja, a gente não pode simplesmente ficar hoje. Eu entendo perfeitamente qual é o sentimento de vocês, porque também é o meu. Né? Mas a gente não pode se lamentar simplesmente pelo fato de a gente não estar junto. A gente precisa também refletir sobre o que Cristo está querendo trazer para nós nesses dias, né? Trabalhando nos fundamentos, para que a gente se volte não apenas para uma reunião de adoração ou de louvor, mas que a gente se volte para a base, para o que é fundamental, entendendo que ele precisa que nós nos voltemos também para o quê? Para o chamado. Que nós nos voltemos para o quê? Para a obra que Cristo estabeleceu para que nós venhamos a fazer. Nós, igreja, nós precisamos nos voltar para esse chamado. A gente precisa cumprir o que é falado pelo Senhor. Talvez na sua rua hoje há pessoas que não conheçam a Jesus. Há pessoas que não conheçam a Jesus. Então qual é o meu sentimento nessa manhã? Eu estou sendo fiel, né? O meu caráter, à luz do caráter de Cristo, ele está sendo um caráter de fidelidade a esse chamado. Ele está sendo um caráter de fidelidade à ordem que Deus estabeleceu para nós. Eu queria que você refletisse sobre essa palavra, porque isso está relacionado diretamente ao caráter de Cristo. Isso está relacionado diretamente a um caráter de obediência à vontade de Deus. E isso, queridos, é muito mais profundo do que simplesmente a gente estar focado em algo que é saudável para nós, que é a nossa vida. Enquanto igreja, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos reunir, nós precisamos louvar, nós precisamos adorar. Mas, em primeiro lugar, um chamado, e nós precisamos atender a esse chamado. Nós pregamos sobre a obediência às autoridades espirituais. Nós falamos isso, né, nos grupos familiares. Esse é um tema que nos remete ao quê? A obediência a pessoas, a homens. Mas é muito comum e infelizmente, é muito frequente, às vezes, a gente vê pessoas sendo fiéis a homens, mas talvez não sendo tão fiéis ao chamado, às vezes. Então, em primeiro lugar, um chamado. Depois, a obediência a homens. Os homens também refletem e remetem à autoridade, mas a nossa primeira autoridade é Deus. Então, quando a gente é fiel àquilo que nós fomos chamados para fazer, a gente, consequentemente, a gente vai ser fiel também aos homens. Então, é mais importante que a gente agrade em primeiro lugar a Deus. É mais importante que o chamado esteja sempre no primeiro lugar para nós. A gente primeiro tem que estar com essa visão. E depois as outras coisas a gente vai, né, estabelecendo. Porque isso vai acontecer com naturalidade. Amém? Vamos nos voltar para os fundamentos. Vamos nos voltar para aquilo que é mais importante para nós nesses dias.
Quero frisar isso. Deus está estabelecendo as bases novamente. Ele deu esse stop para que nós possamos refletir e possamos nos voltar para as bases. Nós vimos exemplos nessa semana em que, né, as pessoas se entregaram, elas desistiram. Por quê? Porque as bases talvez não estivessem bem consolidadas. Talvez houvesse ainda dúvida, houvesse ainda incerteza e distanciamento, frieza. Isso, infelizmente, é uma realidade, queridos. Então, Deus está nos voltando para quê? Fundamentos, firmamentos. O que é importante para nós? Não é simplesmente uma reunião, ou mais uma reunião. Mais importante é cumprir e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Amém? Guarda essa palavra com você. Eu vou dar um tempinho aqui, rapidinho, que eu já vou precisar terminar. A gente já vai orar e já vai terminar, né? Mas eu quero dar um tempinho aqui para você responder aí quantas vezes Jesus esteve em Jerusalém e quais são as passagens marcantes de Jesus no templo. Né? Você que tiver essa resposta aí pode responder. Talvez tenham pessoas aí muito mais conhecedoras da palavra do que eu. Né? Não vale os pastores aí, porque aí é universitário. Né? Universitário não vale. Tá todo mundo ansioso para responder lá, ó, fazendo fila. Amém? Vou dar um tempinho aqui para vocês responderem. É importante a gente se voltar. Viu? Então, ele foi até Jerusalém. Né? Todo ano eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, umas 33 vezes ele foi a Jerusalém. Né? E quantas vezes Jesus esteve no templo? Né? Em passagens que são importantes, marcantes. Jesus esteve 4 vezes no templo. As passagens que são mais importantes descritas na Bíblia são as seguintes. A palavra de Deus vai dizer que aos 8 anos de idade, aos 8 dias, de vida, ele foi apresentado no templo. Então foi a primeira vez que ele esteve no templo. Né? Aos 12 anos, como a gente viu ali no texto que a gente trouxe, ele começou a ensinar no templo. A palavra vai dizer que depois, quando ele começou a exercer o seu ministério, ele voltou ao templo, né? Lá se eu não me engano, Mateus capítulo 21 fala sobre isso, quando ele faz aquela revolução no templo, onde ele desfaz todas as coisas que estavam acontecendo no templo, e ele fala que, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Então todo o comércio que havia no templo, toda aquela venda de animais impuros, às vezes que eram vendidos ali para sacrifício, ele desfaz tudo aquilo e ele estabelece uma nova ordem no templo. Para quê? Para que os fundamentos fossem restabelecidos. Para que a casa do Senhor fosse conhecida como casa de oração. Fosse conhecida como local de adoração ao Senhor. Amém? Então é importante que a gente entenda que aqui esse número não é um número, né, para a gente se ater simplesmente aos números. Aqui o importante é a gente se voltar para aquilo que a Bíblia diz. Então as fases e os momentos marcantes de Jesus lá no templo, em Jerusalém, são 4. Porque a última vez foi quando ele entra ali para ele ser crucificado. Então são as fases marcantes de Jesus ali no templo. Só para a gente poder conceituar e responder aqui a pergunta que foi feita. Amém? Eu queria que você recebesse essa palavra aí, guardasse essa palavra no teu coração. Vamos ser fiéis a esse chamado de Cristo, né? Aos fundamentos que a gente tem para voltarmos e estabelecermos um caráter igual ao dele. E esse caráter igual ao dele, hoje, especificamente, a gente falou sobre fidelidade e fidelidade à vontade de Deus, à vontade do Pai. Assim como o Senhor foi fiel à vontade do Pai para ele. Que nós possamos cumprir tudo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém? A gente não venha confundir aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida com aquilo que nós somos a nível de comportamento. Isso reflete a nossa vida, mas isso não é uma resposta para o nosso chamado. Amém? Então vamos nos manter fiéis a isso. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Eu já vou encerrar, não vai dar tempo da gente ministrar um outro louvor aqui. Eu sei que os pastores gostam que a gente ministre sempre um louvor no final, mas eu queria que você, na sua casa, você orasse comigo, você tirasse um tempinho para a gente orar. Amém?
Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a sua misericórdia ela se renovou sobre nós mais uma vez. Sim, Senhor. E isso reflete a sua fidelidade para conosco, Senhor. Amém. Nós somos gratos a Ti porque nós não merecemos, mas o Senhor estabeleceu sua mão sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. O Senhor nos colocou de pé em mais essa manhã. Que tudo que tenha sido falado aqui tenha engrandecido o Teu nome, tenha glorificado o Teu nome, tenha abençoado pessoas e vidas aí onde quer que essa palavra venha chegar ou venha alcançar. Guarda, Senhor Deus, a vida dos nossos pastores. Guarda, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, de todos os membros da nossa igreja, de todo o Teu povo. Guarda, Senhor Deus, os profissionais da saúde, aqueles, ó Pai, que nesse momento estão enfermos, ó Pai, nossos irmãos talvez estejam passando por dificuldades. Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito, Senhor Deus, a Tua presença, o manifestar, Senhor Deus, da Tua graça e da Tua presença possa alcançar cada casa, cada família nessa manhã. E que o Seu nome, Senhor Deus, venha a ser engrandecido e glorificado em tudo que nós estamos vivendo nesses dias, Senhor Deus. E que em todo esse tempo o Seu nome, Senhor Deus, ele venha a ser exaltado. O Seu nome tão somente venha a ser engrandecido. Em nome de Jesus. Querido, só para a gente terminar, não esqueça de convidar pessoas para ouvir a palavra à noite, o culto da noite, né? Convide, compartilhe esse link. Vamos estar juntos às 19 horas aí, que vai ter uma palavra abençoada para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele te sustente aí na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau.